Você ou alguém da sua família tem câncer, problema grave no coração, Parkinson, Alzheimer, insuficiência renal ou qualquer outra doença grave e continua pagando imposto de renda na aposentadoria? Então vamos fazer o seguinte. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso pode estar tirando dezenas de milhares de reais do seu bolso sem a menor necessidade. Existe uma lei que garante isenção total de imposto de renda para aposentados e pensionistas, inclusive de regime próprio, com determinadas doenças graves. E não para por aí. Além de parar de pagar daqui para frente, essa pessoa pode recuperar os últimos 5 anos de imposto pago, corrigido e com juros. E o mais chocante, a maioria das pessoas que tem esse direito nem sabe que ele existe. Então fica aqui comigo que hoje eu vou te explicar quem tem direito, quais as doenças que entram nessa regra, os erros que fazem as pessoas perderem dinheiro e como receber de volta tudo aquilo que você pagou indevidamente para o governo. O que é essa isenção? A Lei 7713 de 88 garante que aposentados e pensionistas com doenças graves não precisam pagar imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria ou pensão. Veja, isso não é benefício do governo, esse é um direito seu, previsto em lei. E o objetivo é aliviar o peso financeiro, óbvio, de quem já enfrenta gastos altíssimos com tratamento, remédios, exames e acompanhamento médico. Eu digo isso porque no Brasil, muitas vezes, o acompanhamento não consegue ser completo, ele não é holístico. Essa pessoa ela acaba, de uma forma ou de outra, tendo gastos excessivos em função daquela moléstia. Naturalmente que o governo teria que dar algum tipo de incentivo, uma isenção para essas pessoas que tanto sofrem. E aqui já vai o primeiro ponto importante, extremamente importante. Essa isenção ela vale para aposentadoria e pensão. Outras rendas, como aluguel ou salário de quem ainda trabalha, vão continuar sendo tributadas. E essa é uma dúvida que eu sempre recebo. A pessoa diz, eu me aposentei, mas eu tenho lá o meu aluguel, eu tenho um salário, continuei trabalhando, quer dizer que eu não pago mais imposto de renda? Não, pessoal, é sobre os proventos de aposentadoria, de pensão, tá? Os pensionistas, sobre os regimes do INSS ou regime próprio, tá bom? Mas a aposentadoria, veja, essa pode ficar 100% livre do imposto de renda. Bloco 2, né? O que a gente tem que pensar aqui? Que esse direito tem 2 efeitos financeiros muito importantes. O primeiro, parar de pagar imediatamente, tá? Depois que o direito é reconhecido, o desconto mensal de IR simplesmente ele vai parar. Isso aumenta o valor líquido que você vai receber todo mês. E segundo, receber de volta, imaginem isso, os últimos 5 anos. E é isso mesmo, tá? A pessoa pode pedir a devolução de tudo que foi descontado indevidamente nos últimos 5 anos. E esse valor volta corrigido, pessoal, pela taxa Selic, ou seja, com os juros. E como todo mundo sabe, a Selic está altíssima, é um belo valor. Então, dependendo do valor da aposentadoria, nós estamos falando aqui de possibilidades. Eu já peguei casos que chegam lá nos 100, 60, 100 e poucos mil reais, 200 mil reais, tá? Então, muita gente que já gastou com tratamento poderia ter usado esse dinheiro, né? Mas não sabia desse direito e podia ter usado esse valor para apoiar lá o tratamento que a pessoa tanto sofre, né? Quem tem esse direito, Bata? Bom, tem direito quem é aposentado, pensionista, militar da reserva ou reformado e tem uma das doenças previstas na lei. Inclusive pode ser regime próprio, tá? Então não importa se a doença causou aposentadoria ou não, se a aposentadoria foi por idade, tempo de contribuição ou invalidez, se a doença surgiu antes ou depois de se aposentar. Basta ser aposentado, pensionista, ter a doença grave. Basicamente é isso que importa. Agora, tem alguma lista de doenças? Sim. No direito tributário, a gente costuma dizer, em função de regras do Código Tributário Nacional,
que toda isenção é interpretada de forma restrita, tá? É interpretada de forma literal. Então, depende da lei. E a lei traz um rol de doenças, tá? A justiça já ampliou muito essa interpretação. Então, eu vou mencionar aqui algumas doenças que dão um direito sem... Não é uma lista que vai terminar, né, o problema, mas é uma lista que acaba abrangendo muitas pessoas que infelizmente sofrem desses males, tá? Então, câncer, neoplasia maligna, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, uma cardiopatia grave, uma nefropatia grave, uma hepatopatia grave, uma paralisia irreversível, também a tuberculose ativa, a hanseníase, a AIDS, a doença de Paget avançada, a contaminação por radiação, e agora vem o ponto importante. Muitas doenças que não estão escritas exatamente na lei são aceitas pela justiça, porque, como eu disse, apesar da interpretação restrita, literal, a justiça, muitas vezes, em função do princípio da isonomia, acaba reconhecendo que algumas doenças também se encaixam, e aí muita gente deixa de se atentar a esse fato. Então, por exemplo, alienação mental, né? Esse termo ele é jurídico, ele não é médico, e a justiça já reconheceu como enquadradas, por exemplo, lembre-se que eu falei de Parkinson, mas também se enquadram Alzheimer, demências, esquizofrenia grave e um transtorno bipolar grave, tá? Cardiopatia grave não é qualquer problema no coração, mas já foram reconhecidos como merecedores dessa isenção a insuficiência cardíaca, um infarto com sequelas, as miocardiopatias, uma hipertensão com lesão em órgãos, né, que você consiga demonstrar isso. E atenção, que é importante, mesmo após a cirurgia ou tratamento, o direito ele pode continuar, tá? Isso muitas pessoas me perguntam, falam, Bata, mas eu já fui curado da doença, eu não tenho mais ela. Falo, não tem problema, se você sofreu com ela em algum dia na sua vida e você tem a documentação, sim, você faz jus ao direito da isenção, tá? Outra, visão monocular. Você perdeu a visão de um olho, a justiça entende que isso já é cegueira para fins de isenção. Moléstia profissional também, Bata, sim. Doenças causadas pelo trabalho, como a LER, né, que é a doença repetitiva, aqueles problemas de coluna grave, uma perda auditiva, um burnout relacionado ao trabalho, tá? Tudo isso pode, em tese, gerar um direito à isenção, desde que seja comprovada essa moléstia grave, tá? Como eu disse, e se você tiver curado? Bom, se a pessoa teve câncer, tratou, está em remissão e ela acha que perdeu o direito, é bom saber que você não perdeu. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não precisa estar com sintomas ativos, tá? O risco de recidiva e os custos permanentes é que justificam essa isenção. Então não se preocupe. Se você passou por uma dessas doenças algum dia em sua vida, você sim fará jus a essa isenção. Vamos abordar agora alguns mitos que fazem as pessoas perderem muito dinheiro. Pensam que, por exemplo, mas Bata, eu preciso de laudo do INSS, e aí vai dar um trabalhão, porque eu vou ter que ir lá, o médico lá do INSS, ele costuma ser super exigente, ele acaba não me dando o laudo. E aí a notícia é que não precisa, tá? Um laudo do seu médico já vai servir, né? Desde que esteja acompanhado lá do prontuário, do laudo, ele especifique de uma forma objetiva qual é o seu problema. Segundo erro muito grave, muito comum. Ah, mas eu tenho que passar primeiro no INSS. O INSS vai acabar me negando como ele sempre faz. Não, não é obrigatório, tá? Pedir só administrativamente vai fazer você perder os 5 anos atrasados, tá? Então muita gente tem esse mito, eu até pretendo gravar um vídeo sobre esse mito de pessoas que, não, eu não gosto de litigar contra o fisco. E a visão é totalmente ao contrário. O fisco entende que quando a pessoa vai lá e se expõe mesmo, ela está litigando contra o fisco, ela tem como demonstrar aquela documentação, você não vai ser fiscalizado a mais por conta disso. Provavelmente você vai conseguir o seu benefício e o que lhe faz jus, o que lhe é de direito, tá? Eu até vou gravar um vídeo disso. Não existe revanchismo na litigância com o fisco, é fazendário, tá bom? Outra, só vale se a doença causou a aposentadoria. Também não é verdade, tá? Se você teve a aposentadoria, como eu disse, por idade, seja lá o que for, e você teve a doença, o que importa é isso. E se eu continuar trabalhando, Bata, eu vou perder o direito?
olha, a isenção vale para sua aposentadoria. O salário ele vai continuar sendo tributado, tá? Mas a aposentadoria ela vai ficar isenta. Mais uma dúvida. Não se atenta para aplicação para os resgates de PGBL e VGBL. Isso também é muito comum e é recente, pouquíssimas pessoas falam disso, tá? A isenção, ela vale também para os planos privados de aposentadoria, como PGBL e VGBL. Então a pessoa vai lá e resgata algum desses investimentos e ele acaba sendo tributado na fonte lá no banco, né? De forma errônea, porque o banco também nem tinha muita opção, né? Então ele acabou sendo tributado na fonte pelo banco e acabou perdendo dinheiro nesse resgate. Muitas vezes a gente pega casos que é um baita valor e a pessoa não se atentava ao fato de que ela podia ter essa isenção. E ela pode sim, se tiver dentro desses últimos 5 anos o resgate, reaver esse dinheiro, tá? E aí me perguntam, né? Eu também faço essa pergunta para você, por que você deve optar pela via judicial e por que ela é melhor? Porque o pedido administrativo até pode parar o imposto daqui para frente, mas ele não vai te devolver os últimos 5 anos. E assim, pessoal, nesse caso aqui, a ação é clássica, tá? Só a ação judicial, ela já garante a isenção definitiva e a restituição dos últimos 5 anos, com a correção com os juros, com a Selic, como eu disse, com muita observância da segurança jurídica, e é a diferença entre resolver pela metade ou você resolver por completo. Por isso que, para esse caso, a gente indica a utilização da ação judicial. Inclusive, recentemente, a própria PGFN editou uma norma dizendo que os procuradores estão dispensados de recorrer nos casos que estão sendo abordados a respeito de se a pessoa entrou ou não antes com o pedido administrativo. Ou seja, esse caso ele está sendo, desde que você utilize, óbvio, uma assessoria que seja competente, que não vai acabar instruindo o processo de uma maneira errada ou não vai fazer um pedido de uma forma errônea, tende a ser um processo tranquilo que não vai te gerar preocupações, tá? Então, se você ou alguém da sua família tem uma doença grave e é aposentado ou pensionista, pode estar deixando muito, mas muito dinheiro na mesa. E esse, pessoal, é um direito seu, tá? Ele é um direito seu. Então, se você quer saber se tem direito e quanto pode recuperar, você deve procurar uma assessoria para te ajudar, levar a documentação. É indispensável a análise individual e cada caso, obviamente, tem as suas particularidades. O que eu tenho a dizer é que se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com quem precisa saber dessas informações tão importantes, tá? Pense, muita gente está pagando imposto sem dever e a informação pode mudar, inclusive, a vida de uma pessoa. Muito obrigado pelo seu tempo, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço.